Tem dias que você sente um aperto no peito e não sabe explicar o porquê. Acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Anda pela casa como se estivesse no automático, sem emoção, sem planos, sem energia. Vai cumprindo obrigações, riscando tarefas da lista, mas por dentro tudo parece escuro, confuso, sem sentido. E o pior é que ninguém percebe. Você sorri, conversa, trabalha, aparece nas redes sociais como se estivesse tudo bem. Mas só você sabe o esforço que tem feito para continuar de pé. Isso, por si só, já é um sinal de que alguma coisa está errada. Existem formas de sofrimento que não se veem nos olhos, mas se acumulam no coração. Existem comportamentos que parecem apenas hábitos, mas, na verdade, são sinais silenciosos de que você está se destruindo pouco a pouco. E o mais perigoso disso tudo é que, muitas vezes, você nem percebe o quanto está se machucando. O pior tipo de autodestruição é aquele que acontece aos poucos, enquanto você tenta sobreviver disfarçando os próprios gritos com um sorriso no rosto. Agora, pare por um instante e escute com atenção. Porque talvez, sem perceber, você esteja se sabotando. Talvez você esteja se machucando todos os dias sem ter consciência disso. O primeiro comportamento que mostra que você está se autodestruindo em silêncio é engolir tudo para manter a paz. Quantas vezes você já deixou de dizer o que pensa, o que sente, o que te incomoda, apenas para evitar conflitos? Você engole o choro, engole a frustração, engole até sua própria identidade para não desagradar ninguém. Aos poucos, vai sumindo dentro de si, vai se anulando, vai aceitando migalhas para não perder pessoas. Mas o que você não percebe é que, nesse esforço constante de manter a paz com os outros, você declara guerra contra si mesmo. Vai acumulando dores que ninguém vê. E um dia, explode. Não porque alguém te feriu de repente, mas porque você mesmo se feriu um pouco todos os dias, em silêncio. E a sua alma já está cheia de mágoas que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. O segundo comportamento é aceitar menos do que você merece por medo de ficar sozinho. Você se apega a quem te trata com descaso. Permanece em relações frias, em amizades tóxicas, em ambientes onde você claramente não é valorizado. Mas permanece. Porque no fundo você tem medo de ficar só. Tem medo do silêncio. Tem medo do vazio. E então prefere viver em um espaço onde não é amado, mas ao menos está acompanhado. E essa escolha, mesmo que inconsciente, é profundamente autodestrutiva. Porque você começa a aceitar qualquer coisa. Começa a se convencer de que talvez esse seja mesmo o amor que você merece. E a sua autoestima vai sendo corroída pouco a pouco, como uma vela que derrete lentamente diante da ausência de afeto genuíno. Você se convence de que é melhor assim do que o risco de ficar só, mas se esquece de que estar mal acompanhado também é uma forma de solidão, ainda mais cruel, ainda mais silenciosa. O terceiro comportamento é se culpar por tudo que dá errado, mesmo quando não é sua responsabilidade. Você carrega culpas que não são suas, assume fardos que não deveria, e se castiga por erros que não cometeu. Toda vez que algo não sai como planejado, você se pergunta o que poderia ter feito diferente. Toda crítica te afeta como se fosse uma sentença. Toda rejeição te confirma que você não é suficiente. E essa voz crítica interna, que te julga o tempo todo, vai te machucando, vai te pressionando, vai te empurrando para um lugar de autossabotagem tão forte que, mesmo quando acerta, você se convence de que ainda não é bom o bastante. Você vive se desculpando, vive tentando compensar, vive tentando agradar. Mas nunca se sente em paz consigo mesmo, porque já colocou sobre os próprios ombros uma carga de autocobrança impossível de sustentar. E isso também é uma forma de se destruir, carregar culpas que não te pertencem. O quarto comportamento é abandonar seus próprios sonhos para viver em função dos outros. Você tinha planos, desejos, vontades. Tinha metas, caminhos, ideias. Mas foi deixando tudo de lado. Primeiro por falta de tempo, depois por causa das obrigações, depois porque alguém precisava de você. E agora, nem lembra mais o que queria ser. Suas vontades estão enterradas. Você vive para atender expectativas, cumprir papéis, manter tudo funcionando. E, com isso, vai morrendo por dentro. Porque quando você desiste de si, algo se apaga. Quando você esquece quem é para caber na vida dos outros, você se perde. E ninguém percebe. Porque você continua sorrindo, continua ajudando, continua sendo forte. Mas por dentro, está esgotado. Sem brilho nos olhos, sem entusiasmo, sem identidade. Um corpo presente, mas com a alma ausente. Essa desconexão com seus próprios sonhos também é autodestruição. E das mais cruéis. Porque, neste caso, você se abandona para manter os outros de pé. O quinto comportamento é desconfiar de todo elogio, mas acreditar em toda crítica. Alguém te elogia, e você pensa, está exagerando.
Alguém te diz que você é incrível, e você responde com um sorriso sem acreditar de verdade. Mas quando alguém te critica, por menor que seja a crítica, você sente como se fosse uma confirmação de tudo o que já pensa de si. Se dizem que você errou, você acredita de imediato. Se dizem que você é fraco, você nem contesta. Esse desequilíbrio emocional revela um problema muito mais profundo. Você internalizou que não é bom o bastante. E agora, tudo que confirma isso se torna verdade absoluta. Já o que contraria essa ideia, você rejeita. Esse comportamento é devastador, porque distorce sua percepção de si mesmo. Você se vê por um espelho quebrado, que só reflete as falhas. E quanto mais acredita nisso, mais inseguro se torna. E quanto mais inseguro, mais frágil. E mais propenso a se sabotar, a se calar, a se esconder. Porque acredita que não merece ser visto de verdade. O sexto comportamento é fingir estar bem o tempo todo. Você pode estar em pedaços por dentro, mas quando alguém pergunta se está tudo certo, você diz que sim. Você aprende a sorrir mesmo quando está cansado. Aprende a brincar mesmo quando está sufocando. Aprende a carregar os próprios fardos sem pedir ajuda. E aos poucos, isso se torna um padrão. Você se acostuma a viver com dor emocional como se fosse algo normal. Aprende a ignorar os próprios sentimentos. A esconder as próprias feridas. E isso é perigoso. Porque quanto mais você finge estar bem, menos as pessoas percebem que você precisa de ajuda. E quanto menos ajuda você recebe, mais sozinho se sente. Até que um dia você colapsa. Não porque algo novo aconteceu, mas porque a dor acumulada finalmente transbordou. A verdade é que fingir estar bem também é uma forma de autodestruição. Porque quem finge demais, uma hora esquece como é se sentir de verdade. E o sétimo comportamento é ser gentil com todo mundo, menos consigo mesmo. Você cuida dos outros, ouve os problemas de todos, aconselha, ajuda, apoia. Mas quando se trata de você, não tem a mesma paciência. Se cobra, se critica, se julga. Não se perdoa pelos erros, não se permite descansar, não se dá colo. Você é o próprio carrasco da sua mente. E por trás dessa rigidez, há uma dor profunda que você nunca curou. Ser gentil com todos, enquanto se trata com frieza, revela um vazio que precisa ser olhado. Porque você aprendeu a valorizar os outros, mas nunca aprendeu a se valorizar. E isso, com o tempo, destrói sua autoestima. Destrói seu senso de merecimento. E você se torna alguém que cuida de todos, mas vive implorando por cuidados em silêncio. Vive sorrindo por fora e gritando por dentro. Se você se identificou com alguns desses comportamentos, saiba que isso não te define, mas revela feridas que precisam de atenção. Nenhuma dor deve ser ignorada. Nenhum silêncio deve ser permanente. Você merece se curar. Merece se acolher. Merece uma vida onde não precise se destruir para sobreviver. E tudo começa com uma escolha: parar de fingir que está tudo bem e começar a se ouvir de verdade. A sua cura começa quando você decide não se abandonar mais. Quando você se olha com compaixão, quando começa a se tratar com o mesmo cuidado que oferece aos outros. Autodestruição silenciosa não é fraqueza. É um pedido de socorro camuflado. Mas agora você sabe. E saber já é um passo rumo à libertação. O próximo passo é fazer algo com isso. Se cuidar, se respeitar e recomeçar. Você passou o tempo demais se calando, se culpando, se anulando, tentando parecer forte enquanto, por dentro, se despedaçava. Mas a verdade é que não precisa continuar assim. Não precisa viver uma vida em que você é o último a ser cuidado. Você merece mais. Merece paz. Merece descanso. Merece um amor que comece dentro de você, um amor que diga todos os dias: eu não preciso mais me machucar para ser aceito. Se você reconheceu em si algum desses comportamentos, entenda que isso não é o fim. É apenas o início da sua consciência, da sua virada. E todo recomeço nasce quando a gente se dá conta de que não quer mais viver no automático da dor. Você não precisa ser perfeito. Só precisa, a partir de agora, fazer diferente. Olhar para si com mais carinho. Falar mais das suas dores. Pedir ajuda. Trazer luz para o que você sempre deixou no escuro. Esse é o convite. Pare de se abandonar. Comece, hoje, a ser a pessoa que cuida de você com a mesma dedicação com que você cuidaria de quem ama. Se esse conteúdo falou com a sua alma, se você sentiu que essas palavras te tocaram de alguma forma, não guarde isso só para você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e acompanhe nossos vídeos diários. E se quiser se aprofundar mais nessa jornada de cura emocional, autoconhecimento e fortalecimento interior, conheça também o e-book Terapia em Casa, um guia completo com reflexões, exercícios e práticas para aliviar a dor emocional e recuperar a sua força. O link está na descrição. Obrigado por assistir até aqui.